Hoje é a nossa primeira reunião pública do domingo, no ano de 2014, dia 5 de janeiro. Nós vamos dar início fazendo a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso. Em seguida faremos a prece e passamos a palavra para o nosso companheiro Igor Mateus, que vai fazer o comentário do Evangelho, trazendo para nós observações acerca do Cristo Consolador. Então a mensagem de número 171 é intitulada de Lei do Uso. Está fundamentada num versículo de João, no capítulo 6, é o versículo 12, em que está anotado o seguinte: e quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E o comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão, sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhi os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Quantas vezes nós não lidamos com essa situação? E parece que quanto mais ricos os povos, mais as sobras vão ao lixo. Como eu tenho viajado com muita regularidade aos Estados Unidos, lá eu posso observar como isso é violentamente grosseiro. As pessoas, porque já têm embutido oficialmente no preço final o custo de absolutamente tudo, não importa o que sobrar vai para o lixo. Uma das primeiras vezes que lá estive, eu fui numa lanchonete que um amigo meu era o gerente, e ali a gente estava comendo um sanduíche, mas vieram no meu prato, no caso, vieram 4 refis de ketchup. Mas eu não quis usar nenhum deles. Eram 4 de ketchup e 4 de maionese. Quando eu terminei de comer o sanduíche, peguei os refis e coloquei no balcão para alguém chegar e pegar e reaproveitar para outro cliente. Ah, mas eu tomei um susto quando veio um funcionário de lá, catou aquilo tudo e jogou na lata do lixo. E eu perguntei então para o meu amigo que era gerente, disse: mas isso não foi mexido, não foi nada, por que isso vai para o lixo desse jeito? Ele disse: porque isso já foi pago. Quando você compra um sanduíche, no preço do sanduíche já está incluído. Eu digo: mas mesmo tendo sido pago, você não acha que é um exagero jogar fora algo que não foi nem tocado? Ele disse: aí tem 2 problemas. Primeiro, já está pago. Se já está pago, não tem para que você guardar. E segundo, há sempre o risco de alguém, por maldade, pegando o seu cartuchinho,
o seu refil, contaminá-lo de propósito, e você não vai ver. Como você não tem como conferir isso, simplesmente a gente joga fora. Logo depois, quando eu voltei ao Brasil, nessa viagem, eu estava assistindo uma reportagem no Globo Repórter da Vida, e estava sendo apresentado estatisticamente que toda a fome do mundo seria coberta e acabada apenas com o lixo alimentar dos Estados Unidos. Aquilo realmente nos deixa muito espantados. Por quê? Porque não há como a gente reverter isso. Emmanuel, nessa consideração que ele fez, ele de certa forma ele traz o assunto quando diz que mesmo na hora do monte em que Jesus multiplicou o pão e os peixes, certamente ali havia preguiçosos e havia pessoas com segundas intenções. Então disso a gente não vai se livrar. Mas na realidade, será que a gente ser tão gastador, ter tanto menosprezo pelas necessidades dos outros, será que essa é a melhor maneira, a maneira mais correta que a gente tem de viver? Será que a gente não poderia redimensionar para que as situações nas famílias funcionassem de uma maneira mais equilibrada? É tão interessante aqui no Brasil, quando a gente vai num restaurante, a gente vê dois tipos de comportamentos muito claros nos restaurantes, em que os cardápios são o que chamamos de menu. Então você escolhe o prato. Então normalmente aqueles pratos têm sobras. E é impressionante como a gente não dá o menor valor para a sobra. Nesse mesmo Estados Unidos, em que algumas coisas vão para o lixo, se você vai a qualquer restaurante comer qualquer coisa, no final, quando o garçom ou a garçonete vem lhe trazer a conta, ela pergunta: quer embalagem para a viagem? Mas não é porque ela queira vender, porque lá qualquer embalagem para a viagem é de graça. E aí fica aparentando um contrassenso. Se por um lado se joga fora algo bom, por que por outro lado se dá a vasilha para você levar o resto? Não é que a vasilha não custe nada, é porque o resto, para ser trabalhado e colocado no lixo e incinerado, porque ele tem que ser danificado, é mais caro do que incentivar você a levar o resto para sua casa. Então a gente termina vendo que o nosso ciclo ele está sendo sempre alimentado pelo interesse maior e pontual, e não pelo interesse da maioria, que seria o generalizado. Quando Jesus multiplica os pães e diz: junte o que sobrou para dar bom uso, isso no mínimo nos arremete a vermos o uso que temos feito das coisas da matéria de uma maneira mais harmoniosa. Semana passada eu estava fazendo uma caminhada numa pracinha lá perto de casa e me espantei que no meio da calçada havia quase que um rio de bordas de pizzas. No mínimo teria ali bordas de umas 20 pizzas. E tudo espalhado no meio da rua. Eu digo: mas que coisa, por que tanto estrago desse jeito? Se você não quer comer a borda, por que você não colocou numa vasilha, não deu para um animal, não deu para uma pessoa pobre, não deu para alguém de alguma forma, mas não, tudo literalmente jogado na rua. Nem para o caixão de lixo a gente coloca. Mas por quê? Porque eu já tinha pago? Mas será que só pelo fato de eu ter pago, eu tenho o direito de sair fazendo o que eu quiser com o que está comprado? Não seria mais lógico a gente aproveitar e dar bom uso? Tem uma história que há muito tempo eu contei aqui, que eu vi num filme de guerra. Eu ainda era bem jovem quando assisti esse filme. E um soldado estava caminhando no meio da lama e tudo, e todo mundo tinha que andar de coturno, e ele, com o coturno muito apertado, um coturno novo, começou a fazer calo. Ele tentou aliviar e não teve jeito, então ele tirou o coturno e jogou fora e continuou descalço. Um outro soldado que vinha atrás, quando viu aquele coturno melhor do que o dele, ele pegou aquele, calçou e jogou dele fora. O outro que vinha atrás estava com o coturno pior ainda do que aquele, e houve uma troca, e houve uma quarta troca de coturno. Até que vinha um que vinha com um coturno tão ruim, e o que já tinha sido jogado fora era tão ruim também, que aí ele aproveitou e disse: já que alguém já jogou fora um, também vou jogar o meu, vou continuar descalço. Por um lado, isso mostra que nós podemos ter um espírito de aproveitamento. Por outro lado, mostra que nós podemos ter um espírito de uso ou de utilidade, mesmo aquilo que não nos é útil.
E por fim, nós também podemos entender que poderíamos simplesmente jogar tudo fora, sem nos importarmos uns com os outros. Mas quando a gente analisa direitinho a necessidade do outro, a gente vê que a gente pode fazer melhor uso com tudo que a gente faz uso, seja alimento, seja roupa, seja o que for. Quantas vezes a gente joga no final do ano os cadernos dos filhos porque já não servem mais? E nos esquecemos que tem muitas crianças que não têm sequer o lado inverso de uma folha de papel para riscar ou para treinar uma caligrafia. São usos. Nós ainda devemos observar tudo isso, porque Jesus, que tinha feito a multiplicação dos pães, portanto não tinha pago nada, ele poderia muito bem não ter se incomodado e dizer, deixa, joga fora, já foi consumido o essencial. Ao contrário disso, ele pede que a gente recolha para dar bom uso. E bom uso é tudo que a gente deve fazer das coisas materiais que estão à nossa disposição. Deus, Pai amado, aqui estamos novamente buscando a Tua bênção, a Tua orientação, na certeza de que o Teu Evangelho sempre nos mostra pontuações, caminhos de justiça, de equilíbrio, de amor e trabalho. Dá-nos, Senhor, que tenhamos toda a lucidez precisa para sabermos distinguir os momentos melhores para fazermos o melhor e os momentos mais difíceis para nos superarmos ante as nossas próprias imperfeições. Faze, Senhor, com que a Tua claridade inunde nossa alma. Faze, Senhor, com que o Teu Evangelho seja o nosso livro do coração. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos mais justos. E mesmo que usemos o que está à nossa disposição, nunca nos esqueçamos daqueles que precisam até mesmo do que nos sobra. Com a Tua bênção, com a Tua paz, passamos a segunda parte da nossa reunião com os comentários do Igor Mateus. Muita paz. Meus queridos, boa tarde. Que alegria estarmos reunidos novamente. Mais um ano que se inicia, mais uma oportunidade renovada que cada um de nós tem de continuar os nossos esforços no sentido de, mais timidamente que for, quanto mais imperfeitamente for, seguir a mensagem inesquecível de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos envolva, nos proteja, através dos queridos amigos da espiritualidade que aqui estão, envolvendo a cada um de nós, atendendo-nos, a cada um, nas nossas necessidades, fazendo desse momento, e a cada momento, e a cada atividade do ano, um verdadeiro banquete de luz, uma ponte de luz que se estabelece entre os dois planos da vida. E começamos o ano continuando a falar sobre Jesus. No final do ano de 2013, como é costumeiro ao final de cada ano, na época natalina, normalmente nós paramos para refletir um pouco mais sobre a mensagem do Cristo, relembrar o seu messianato, os acontecimentos de sua vida. E é sempre interessante perceber que no recomeçar de um ano é simbólico estarmos falando sobre o Cristo Consolador como uma mensagem subliminar que nos conclama a perceber que o Cristo deve ser a razão das nossas cogitações, das nossas reflexões e das nossas meditações todos os dias da nossa vida. Não apenas em uma ocasião específica do ano, mas sempre. E nessa tarde, então, simbolicamente, nós fazemos esse acordo com Jesus, ou refazemos esse acordo com Jesus, de que estaremos mais uma vez nesse ano de 2014 refletindo sobre a sua mensagem.
E a cada domingo, a cada quarta-feira e a cada momento em que as reuniões aqui acontecerem, a cada reflexão evangélica, uma nova oportunidade que nós temos de nos encontrar e nos reencontrarmos com Cristo. Consolador. E essa temática, ela é extraída do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem justamente esse título. E nós vamos buscar refletir na tarde de hoje, dentro do contexto dos itens 3 e 4, que nos convidam a refletir exatamente sobre quem é esse Cristo Consolador. Para tentar responder essa pergunta, meus caros amigos, minhas caras amigas, nós vamos propor uma rápida viagem no tempo e no espaço. Então eu gostaria que agora, nesse momento, todos nós apertássemos os cintos, que nós vamos fazer uma viagem para tentar entender esse contexto, para tentar entender no que belíssimamente o nosso Jacó fala em uma de suas músicas, o que é que significa essa história de amor, a mais bela história de amor. E aí então, fiquem tranquilos, porque se qualquer coisa acontecer, máscaras de oxigênio cairão automaticamente, fluidos espirituais cairão automaticamente sobre as vossas cabeças. E vamos então propor essa pequena viagem, coisa rápida. Nós vamos inicialmente nos deslocar a alguns bilhões de anos atrás. E vamos também buscar uma constelação muito distante, que nós aprendemos a conhecer a partir das informações espirituais, principalmente o nosso universitário, nessa primeira parte das nossas reflexões, traz o Espírito Emmanuel, na sua obra A Caminho da Luz. E ele veio nos apresentar um sistema planetário chamado Capela, distante do nosso planeta Terra, 42 anos-luz. Então é esse o nosso deslocamento. Alguns bilhões de anos atrás e 42 anos-luz distante do nosso planeta Terra. Isso significa dizer que se nós conseguíssemos construir, e a humanidade ainda não foi capaz de fazer isso, um veículo que viajasse na velocidade da luz, que são míseros 300.000 quilômetros por segundo, nós demoraríamos só na viagem de ida 42 anos. Se fosse na viagem de ida e volta, provavelmente uma boa parte dos que estavam aqui desencarnariam no barato na viagem de volta. E isso serve para que a gente perceba a grandiosidade do que Jesus Cristo, em determinado outro momento, não é o nosso objetivo nessa tarde refletir sobre isso, considerou como sendo a casa do meu Pai. A casa do meu Pai. E esse sistema planetário também um pouquinho maior do que a Terra, a bagatela de 7,5 bilhões de vezes, ou seja, caberiam 7,5 bilhões de planetas Terra dentro de Capela. E por que nós trazemos essa reflexão? Nós trazemos essa reflexão porque o Espírito de Emmanuel vem nos dizer que naquela época, ou nessa época que nós estamos agora, né, porque nós fizemos a viagem, alguém ficou enjoado? Não. Está tudo tranquilo até agora? Ótimo. Ele, nessa época, estava passando por um processo que nós aqui agora estamos muito bem acostumados, da tão chamada e bem propagada já hoje no movimento espírita transição planetária. Passava Capela da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Só que o Espírito de Emmanuel vem nos dizer que havia uma turba de espíritos, alguns milhões de espíritos rebeldes, segundo dizer do nosso orientador, que
Para resumir a história, ainda estava no que a gente diz aqui no popular, com freio de mão puxado. O planeta estava, pelos esforços da sua coletividade e da grande maioria dos seus habitantes, fazendo jus a se transformar então em um mundo regenerador. Mas aqueles espíritos estavam, pela sua renitência no mal, embora o seu desenvolvimento intelectual, mas pelas suas dificuldades ainda, e suas fraquezas morais, dificultando, atrapalhando esse grande momento de transição pelo qual aquele orbe passava. E aí então, as tradições espirituais vêm nos dizer que esses espíritos então serão degradados do seu planeta de origem, ou se verão ao menos temporariamente separados do que eles depois considerariam um verdadeiro paraíso perdido, que eles não puderam mais alcançar pelos seus próprios equívocos, pelas suas próprias dificuldades. Mas a misericórdia divina, a grandeza da providência, no seu infinito amor e na sua dedicação e no seu desvelo a cada criatura, a cada ser criado, não ia deixar aqueles milhões, segundo as informações espirituais, de espíritos desamparados, desassistidos, entregues ao léu ou à sua própria sorte. E eis que, nas tradições então espirituais, um grande marco vai se estabelecer, porque os espíritos nos dizem, através de Emmanuel, na sua obra A Caminho da Luz, que aqueles espíritos degradados vão ser então recebidos por uma grande entidade, um espírito altamente iluminado, um desses espíritos puros, seres de luz, que recebe então no seu regaço, como um pai, um verdadeiro pai, ou um irmão mais velho que acolhe ali aquela multidão, consolando-os, fazendo-os ver as possibilidades futuras, e que nada estava perdido. Um novo plano de trabalho seria então apresentado para aqueles espíritos. Um novo planeta, uma nova casa, uma nova morada, que estava ali nos seus primeiros momentos de formação e que precisava exatamente da grande elevação intelectual, do conhecimento que aqueles espíritos possuíam, e com muito amor, com muito carinho, aquele ser iluminado vai então apresentar uma nova proposta de trabalho e um novo lar para onde aqueles espíritos poderiam se deslocar e, se fossem bem-sucedidos na sua missão de auxiliar o progresso daquele novo orbe, daquela nova casa, daquele país estrangeiro para o qual eles se viam constrangidos a ir em missão de trabalho, se fossem bem-sucedidos, eles teriam a possibilidade de retornar ao seu paraíso que momentaneamente eles deixaram. E aí então, o que é importante nessa reunião celeste é que uma promessa é feita para aqueles espíritos. Emmanuel quem vem nos dizendo. Aquela entidade angélica abençoou-lhes as lágrimas santificantes, as aflições daquele momento de se verem constrangidos a estar frente a frente com a sua própria inferioridade, com a sua deficiência, mais ou menos como um aluno que no final do ano tem que se deparar com aquele veredicto triste: foi reprovado, não passou de ano, vai ter que repetir a lição. Mas ele faz uma promessa, e essa promessa vai ficar marcada
marcada de uma forma indelével nas mentes e nos corações daqueles espíritos. Porque Ele promete que estará sempre com eles, que os fortificará a cada passo, que os acompanhará em cada desafio e no momento oportuno, quando eles sentirem a necessidade, quando de alguma forma se virem perdidos, Ele estará presente. Promete então a sua vinda. E aí, tendo ouvido as palavras meigas e doces daquele verdadeiro anjo tutelar, aqueles espíritos então guardaram essa promessa na sua memória, nas suas reminiscências. E eis porque então as epopeias do Evangelho foram cantadas em verso, em prosa, preditas pelos pensadores, pelos filósofos, pelas pessoas mais simples e humildes, muito tempo antes de aquela promessa se cumprir, porque ela viria a se cumprir. E então, aqueles espíritos reencarnados agora no planeta Terra, ao tempo em que iam enfrentando os seus desafios, vencendo, perdendo, caindo e se levantando, em todos os momentos guardavam em seu coração aquele sentimento. Mas uma promessa foi feita. Quando o Filho do Homem vier, quando o Divino Messias vier, será maravilhoso. O Salvador da humanidade, aquele que instaurará o reino dos céus aqui na terra. Que maravilhoso será quando Ele estiver conosco. De 4 bilhões e 500 milhões de anos e 42 anos-luz distantes, avancemos agora na nossa nave imaginária e nós vamos nos colocar agora no nosso planeta Terra e distantes do momento que nós estamos agora vivendo, aproximadamente um pouco mais de 2.000 anos. Estava na hora de efetivamente aquela promessa ser cumprida. E porque aquela entidade altamente elevada, aquela verdadeira estrela radiante, coagulada em um ser, percebesse que a humanidade realmente encontrava-se necessitada de recordar as divinas orientações, como se percebesse que cada um daqueles seus tutelados encontrassem-se perdidos, a sua grande maioria, esquecidos do que precisava fazer, do norte, do roteiro que precisavam seguir, como se a humanidade precisava efetivamente, e continuamos precisando de um roteiro de luz. Eis então que aquela promessa que havia sido feita tão distante no tempo e no espaço encontrava a ocasião de se cumprir. E então ele veio. Então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes. Só disse: confia em mim. Confia em mim e vamos. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga, por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando. E erguerá a voz ao Pai no hino. E então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. E
E nós fizemos uma força muito grande para não pronunciar o seu nome, para não revelar a sua identidade, muito embora eu sei que todos vocês já sabiam de quem eu estava falando. E o roteiro de luz apresenta-se ao mundo. Jesus, o Cristo Consolador. E veio nos dar uma verdadeira injeção de ânimo, fazendo-nos recordar as lições inesquecíveis e reforçando a importância de uma grande lei, que não era novidade, qual seja a lei do amor. E olhando para cada um de nós, naqueles tempos perdidos da Galileia, do Tiberíades, de Jerusalém, mas ainda hoje, porque cada vez que nós recordamos a sua fala, é como se ele estivesse novamente presente, falando a nossa intimidade, tocando diretamente nos nossos corações, sussurrando aos nossos ouvidos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os mansos, os misericordiosos, bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Vós sois o sal da terra, vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, reenergizando-nos, fazendo-nos ver o grande potencial que cada um de nós tem para fazer com que efetivamente um dia, e eu não tenho dúvidas de que esse dia chegará para o nosso orbe agora, para a nossa casa, ou por que não dizer, cogitando filosoficamente, para a nossa nova casa, que um dia ele possa efetivamente, contemplando a divindade, nos recomendar e apontando para cada um de nós, dizer ao Pai: eis os teus filhos, eis os teus filhos. Enfim, Pai, finalmente eles aprenderam, passaram de ano e se regeneraram. E aí, no final do ano que passou, refletimos sobre toda a sua vida, sobre a sua mensagem, sobre o seu messianato. Não é esse o nosso objetivo específico nessa tarde, mas lembrar que em determinado momento, fazendo agora a ponte com a nossa reflexão evangélica, talvez porque percebesse que, licença de nossa parte, os seus discípulos encontrassem-se meio acabrunhados, tristes, de alguma forma talvez pressentindo que não teriam ali por perto, fisicamente, ali no contato, dia a dia, por muito mais tempo. Um outro marco importante na história, ou nessa história que nós estamos contando, vai ser feito. E no registro do evangelista João, nós vamos encontrar em determinado momento Jesus olhando para os seus discípulos. E repito, olhando para cada um de nós que nos encontramos aqui reunidos, entre almas e espíritos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Porque indiscutivelmente é o Cristo, um grande Consolador das nossas almas. O médico que em determinado momento do seu messianato disse que não veio para os que estavam sãos,
porque os sãos não têm necessidade de médico, mas para os doentes, e que em outro determinado momento mágico do seu evangelho disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E eu os consolarei. Farei perceber esse grande potencial ainda oculto que cada um de vocês tem de fazer luz e distribuir luz ao redor. E de que com essa luz dissipar as trevas. Mas eu rogarei ao meu Pai e Ele enviará um outro Consolador, a fim de que esse, porque eu transitoriamente parto, entre aspas, a fim de que esse outro Consolador permaneça eternamente conosco. Eternamente. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente não o conhece. Eu rogarei a meu Pai, Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ficará eternamente convosco. E aí, depois dessa nova promessa que agora é feita não nas regiões espirituais, mas agora no campo de batalhas do orbe terrestre, mais uma vez aqueles corações se põem a esperar pela volta do Messias, pelo retorno do Cristo, pelo retorno de Jesus. Quando Jesus voltar, Jesus vai voltar. Talvez porque o próprio evangelista Mateus, em determinado momento do seu evangelho, pinta com as suas lentes esse retorno de uma forma um pouco mística, fantástica. E aí, ao longo do tempo, mais uma vez, os pensadores, os filósofos, os escritores, os poetas se puseram novamente a esperar pelo retorno, pelo cumprimento daquela nova promessa, imaginando muitos deles nas suas características, na sua leitura, na sua forma de ver, que Jesus voltaria então como um grande rei, os anjos tocando as harpas, as nuvens se abririam e ele, montado numa carruagem celeste, retornaria ao nosso planeta para arrebatar as nossas almas. Com todo respeito, meus caros amigos, quando esteve conosco, não foi dessa forma. O seu primeiro leito, uma manjedoura. Os seus primeiros companheiros, aqueles simples animais da estrebaria. A sua vida é um exemplo de humildade. E acaso, numa segunda oportunidade, ele iria desdizer tudo aquilo que foi a essência da sua mensagem. Mas nós ficamos esperando, cada um à nossa maneira, cada um do nosso jeito, cada um da forma como o nosso coração acreditava. E o tempo foi passando. Até que avancemos agora para um pouco mais de 156 anos, quase, daqui um pouquinho, 157 anos. Porque estava na hora de essa nova promessa cumprir-se. E eis então que o Consolador prometido por Jesus estabelece-se no mundo e vem no que nós vamos encontrar exatamente dentro do contexto do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é aniversariante esse ano, completa 150 anos. Eis que a promessa se cumpre e aquele Espírito de verdade que Jesus havia feito alusão vem falar diretamente aos nossos corações e dizer: venho como antigamente
entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar. E a partir dos esforços do respeitável professor Hipólito Leão, Denizar Rivaio e sua equipe, o nosso Kardec, que olha por todos nós ali, a retaguarda lá no final do Salão do Leão, nós temos o Espiritismo surgindo para o mundo para cumprir a promessa que o Cristo havia feito e ser efetivamente o grande Consolador, ou o outro Consolador, ou o novo Consolador, pelos motivos que pessoalmente cada um de nós que está aqui sabe. Porque eu acredito que a grande maioria, para não dizer todos, dos que estamos aqui reunidos nessa tarde, viemos ao Leão em busca desse consolo, em busca desse Cristo Consolador, do alívio para as nossas dificuldades, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos característicos da nossa condição ainda de imperfeição humana. E encontramos na doutrina espírita essa receita de como viver bem os ensinamentos do Cristo e a presença novamente do Cristo redivivo de uma forma muito mais clara, resgatando os seus próprios ensinamentos. Com o advento do Espiritismo, então, meus caros amigos, nós temos a celebração da vida que continua e vemos o decreto da morte, que passa a ser, no dizer do Espírito André Luiz, um sopro renovador. E dentre as muitas características de consolo, pelo esclarecimento, pelo auxílio, pelo desabrochar da vida espiritual, por fazer com que a gente perceba a nossa realidade espiritual. Mas acima de tudo, por nos mostrar como seres imortais, consegue operar essa grande transformação em nossas vidas e nos consolar por dentro. Como consola, por exemplo, uma mãe aflita, e nós já falamos sobre isso aqui em determinado momento, que no meio da dor mais pungente, recebe através das mãos de um Chico Xavier uma carta em que vem escrito: mamãe, não chore, eu continuo vivo. Estou aqui, continuo te amando, continuo te querendo. Estamos separados apenas momentaneamente, mas logo, logo nos reencontraremos. Logo, logo nos reencontraremos. Então o Espiritismo é uma luz. É o Consolador prometido por Jesus. É o que Casimiro Cunha vem dizer através da própria mediunidade do Chico Xavier. Essa luz gloriosa, divina e forte, que clareia além da vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta, toda aberta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. E nesse casamento sublime entre Jesus e Kardec, nós encontramos realmente a ocasião de agradecer profundamente a Deus, porque o roteiro de luz encontrou-se com a receita de vida, porque não há melhor receita para a nossa vida do que seguir o
o roteiro de luz proposto e ensinado pelo Mestre Jesus. E por que nós fizemos tudo isso, meus amigos? Nós fizemos tudo isso para percebermos que essa história de amor é muito mais antiga do que o que a gente imaginava. Tem mais de 156 anos. Tem mais de 2.000 anos. Tem mais de 4 bilhões e sei lá quantos milhões de anos. Só Jesus para iluminar as nossas vidas com a centelha do amor divino. E a grande reflexão que nós fazemos então é que na realidade durante o transcurso dos milênios, Ele foi sempre, é e sempre será o Cristo Consolador. Sempre esteve conosco, nunca estivemos desamparados. Ficamos ao longo de todos esses anos aguardando a vinda do Cristo. Mas eis o Filho do Homem, que aqui está, que sempre virá, que sempre estará reunido entre nós, numa tarde como essa, quando 2 ou mais pessoas encontram-se reunidas em seu nome. Como não ter a certeza pulsando em nossos corações da presença de Jesus, juntamente conosco? Ficamos ao longo do tempo, aguardando a vinda de Jesus Cristo, do Messias, do profeta, do Cristo Consolador, do Espírito de verdade, e ignoramos uma grande verdade, uma verdade fundamental e extremamente importante das nossas vidas, que é a presença de Jesus Cristo juntamente conosco durante todo esse tempo, estabelecendo realmente uma ligação de amor, uma ligação fraterna, uma ligação indestrutível com cada um de nós que nos encontramos reunidos. Estendendo seus braços na nossa direção e aguardando que nós façamos também esse movimento, de abrir os nossos braços na direção do Cristo, de encontrá-lo num abraço e dizer: ah, Senhor, consola-me, alivia as minhas dificuldades, supera as minhas imperfeições e faz com que essa luz que está aqui, presa dentro do meu coração, possa desgarrar-se dele e brilhar, iluminando-me e iluminando ao meu redor. Que mais um ano que nós iniciamos, meus caros amigos, Jesus seja sempre a grande fonte de luz, o grande farol a nos iluminar e a razão maior pela qual a cada momento nós nos encontraremos aqui reunidos. O grande e o verdadeiro e o eterno Cristo Consolador das nossas almas. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Antes de cantar uma música, quero lembrar que em fevereiro nosso café cultural será no primeiro domingo de fevereiro, será com Vansan. Creio que esta semana, no próximo domingo, nós já estaremos com os cartazes e as senhas à disposição. E as pessoas que tiverem interesse em fazer cursos de magnetismo, que é o que nós fazemos aqui uma vez por ano, vão ser 3 finais de semana, começando no próximo sábado. Próximo sábado, dia 11, e no domingo, dia 12, sendo que aos sábados começa às 8h30 e vai até às 5h30 da tarde, com 2 horas de intervalo para o almoço. E no domingo é de 8h30 ao meio-dia. Então será 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro. É um seminário completo de magnetismo, sendo que ele é continuado. A partir da metade do seminário, provavelmente no segundo domingo, nós já entramos na parte prática, mas não pode participar da parte prática quem não tiver feito a parte teórica.
Algumas pessoas perguntam se há algum pré-requisito. Não, o seminário é feito para pessoas que, desde pessoas que não tenham nenhuma noção e queiram aprender sobre magnetismo ou passes, como é vulgarmente conhecido. Então, começando no próximo sábado, será então 3 sábados e 3 domingos seguidos. As inscrições tanto podem ser feitas pela internet no meu site www.jacomelo.com. Logo na primeira página tem um cartaz e embaixo do cartaz tem um local que você clicando ali abre todas as informações sobre o evento. Ou então na livraria aqui do Leão, que estará aberta na quarta-feira de manhã, também pode ser feita inscrição. Eu quero lembrar somente que esse seminário, muita gente às vezes fica perguntando e procurando ao longo do ano, e esse seminário especificamente eu só faço ele uma única vez no ano e num único local, que é aqui no Leão. Tem muita gente de muitos lugares, não só do Brasil como fora do Brasil, que gostariam que este seminário acontecesse em outros lugares. Esse seminário, com 3 finais de semana, portanto bem mais completo, só acontece uma vez por ano e é aqui no Leão. Começa no próximo sábado. Por sua vinda à terra, seu amor e seu saber, seus exemplos vivos, evangelho imortal, por ensinar como crescer e a vencer com o bem e o mal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual, na grandiosidade em seu amor por todos nós, enviou o Espiritismo para não ficarmos sós, revivendo suas mensagens e ensinando como tal. Ó Jesus, Senhor, meu amigo sem igual, meu irmão. Quem quiser crescer seguro, siga a senda de amor, vivida e ensinada por Jesus nosso Senhor. Domar as más tendências, melhorar-se a cada vez, é a lição do amor de Jesus Consolador. Perdão, Jesus, se erro quando quero acertar, ajude-me a seguir no bem e a do mal me afastar. Muito grande é o compromisso de quem ganha seu fanal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual. Por fim, Jesus, amigo, graças dou a Deus também, por ter sua companhia, hoje e sempre aqui e além. Paz na terra para todos, bênçãos, luz no coração. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual, meu irmão, meu Senhor, meu amigo sem igual.
Obrigado. Olhe para mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando o que você tem a mim. Faça aos outros o que é pra si. Faça tudo com o coração. Ele falou: eu sou amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom.
sem pretensão de posições. Conto contigo, com tua paz, Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por tanta luz, enfim, sempre contigo, és o contrito, com o coração, Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado. Que Deus nos abençoe sempre, que vivamos um final de domingo em paz e harmonia, que aproveitemos mais uma semana para realizar tudo de bom que temos imaginado na direção do bem e do amor. Que os amigos espirituais nos alcancem nos ouvidos, na memória e no coração. E que o Consolador prometido esteja sempre vivo em nossas vidas, em nossas almas. Que assim seja.